os versos 1 a 4, texto conhecido. Encontraram? João 14, verso 1. A palavra do nosso Deus diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém? Senta aí no teu lugar. Glória a Deus. Mas se tem um fato inquestionável no mundo de hoje, que as pessoas querem Deus, né? Todo mundo fala de Deus, todo mundo está interessado em Deus. Deus é um assunto que não sai do radar das pessoas. Os muçulmanos dizem que estão com Deus, os judeus dizem que Deus só com eles, né? Só eles. Os espíritas dizem Deus, as religiões de matriz africana, os católicos, os evangélicos, tantas outras, todo mundo diz com a mesma boca, numa só vontade: Deus é conosco. E aí nessa hora dá um certo bug na nossa cabeça assim, porque a gente está falando aqui de perspectivas religiosas muito diferentes, de maneiras de enxergar Deus de forma extremamente diferente. E pior, porque dentro de cada religião ainda tem as correntes teológicas, e cada um dentro da mesma religião entende de uma forma. Por exemplo, o Deus evangélico dos fundamentalistas é um que eu confesso que eu tenho uma dificuldade de reconhecer como Deus. O Deus, por exemplo, do Malafaia, eu não sei, talvez não sei se o que ele prega, porque eu nunca ouvi ele pregando, mas o Deus que ele testemunha, para mim, não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo que eu vejo nos evangelhos. Os protestantes reformados é um, para os protestantes luteranos é outro, os pentecostais é diferente, os católicos carismáticos da Canção Nova, Deus é um, para os tradicionais católicos é outro. E aí eu fico pensando nisso, práticas religiosas que se relacionam e dizem de Deus a partir da sua visão. Deus para cada um desses é um. E com isso, em cada uma delas, Deus é diferente. Tem alguns que dizem, não, mas Deus é um só, né? Mas assim, como é um só? Eu não entendo esse negócio de que é um só. Cada uma das pessoas diz de uma forma, de Deus é diferente. Para cada uma das religiões. Eu fico pensando, será que seguir Deus como você está me dizendo, eu vou chegar até Ele? Eu vou encontrar Deus seguindo isso que você está me falando? Como é que nós podemos conhecer Deus, se nas religiões cada uma de Deus são várias, tem um monte de perspectivas de Deus, elas me apresentam vários. Tem até nos tempos do estudo teológico uma historinha interessante. No século XIX, quando foram evangelizar a China, e a China sempre foi esse monte de gente, né? Então todo mundo cresceu o olho e todo mundo foi para lá, evangelizar a China. E foi tanta denominação, tanta igreja, tantos que se instalou, uma enxurrada de denominações, que você olhava para uma rua e a cada 10 metros que você dava um passo, você encontrava uma igreja. De tanta igreja que estava lá interessada nos chineses, a ponto de chegar para os chineses e falar: você aceita Jesus como Salvador da sua vida? E a pergunta é qual? Cada uma dessas portas aqui que você está vendo me apresenta um diferente. Qual deles eu tenho que aceitar? É uma história que a gente falava bastante, mas que dá essa ideia. Então nós precisamos entender algumas coisas hoje, e a primeira que eu queria dizer para você é que Deus não é um nome, né? Deus não é nome, Deus é um atributo, não nome. Quando a gente fala Deus assim, quando o mundo fala Deus, é necessário entender qual é o nome desse Deus então que você está me falando, porque Deus é um negócio, né, muito amplo. Precisamos entender quem é. No Antigo Testamento, por exemplo, principalmente antes de Moisés, o céu era povoado por inúmeros deuses, muitos deuses, na mentalidade das pessoas. Por exemplo, o céu de Abraão tinha Elohim,
que a Bíblia traduz como Deus, mas são deuses. Era uma infinidade de deuses, o céu era muito povoado. Tanto que tinha, nessa época, por exemplo, dos primórdios, os deuses das casas. Então, cada casa escolhia o Deus que ele queria servir e tinha lá suas estátuas. Na história de Jacó, por exemplo, tem um problema que a sua esposa, eles fugiram da casa do sogro dele, e a esposa, uma das esposas dela, levou os deuses da casa, ela roubou. Quer dizer, essa imensidão de Deus, tanto que chegou uma hora que o Senhor precisou, então, quando, por exemplo, ele se apresenta a Moisés na sarça ardente, ele vai lá e diga, ordena, vá lá e diga ao faraó que liberte o meu povo, porque eu estou mandando. E Moisés pergunta, tá bom, mas qual? Que Deus que eu falo? Qual que é o seu nome? Não é essa a história do Êxodo 3? Eu tenho que ir lá falar que Deus está mandando, mas que Deus que é? Porque tinha um monte. Ele precisava ter claro. Então, estava mais na hora de acabar com essa bagunça toda, porque era uma bagunça, porque na verdade não existem muitos deuses, Deus só é um só, é só Ele. Esse monte de deuses que nós criamos são coisas religiosas, e até hoje as pessoas dizem um monte de coisa sobre Deus, mas Ele, na verdade você sabe que Ele é um, Deus existe só um, e por isso, quando Moisés diz, qual é o seu nome? Ele diz, o meu nome? Bom, diga ao povo que eu serei com eles. O meu nome, você quer saber? Diga ao povo que eu serei com eles. Quer dizer, não existem muitos deuses, Deus é só um. E o nome desse Deus foi traduzido então como eu sou. No estudo do hebraico antigo, foi traduzido como Yahvé. Ou Javé, ou Yahvé, que é esse Deus que será. O nome de Deus, qual é o nome de Deus? Eu serei com eles. É muito interessante isso. Ele é um Deus que é conosco. Aqui está a lógica do nome que Deus deu a si mesmo. Ele é um Deus que será conosco. E por isso, como não tem nenhum acaso, quando Isaías vai anunciar a vinda do nosso Salvador, por exemplo, Isaías 7:24, ele diz assim, por isso o Senhor mesmo dará um sinal a vocês. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Percebe que não tem acaso. Esse anúncio, na verdade, é o mesmo anúncio que foi feito para Moisés. Diga ao povo que eu serei com eles. Manuel significa, esse é aliás, o mesmo anúncio do anjo Gabriel a Maria, né? E ele se chamará Emanuel. Qual é o nome do nosso Deus? Deus conosco. Não é esse o significado de Emanuel? Deus é conosco, esse é o nome dele. Então, em toda e qualquer situação que nós estivermos passando, isso é importante, as religiões podem dizer um monte de coisa sobre Deus. Você está passando por isso porque Deus está pesando a mão sobre você. Você está passando por isso por causa disso, por causa daquilo. Mas quem conhece o Senhor, sabe que independente da situação que está vivendo, o Senhor é conosco. Porque Ele é o nosso Deus. Esse é o nome dEle. Agora, nós temos que entender que o papel das religiões é criar deuses diferentes. Se você for se debruçar sobre religiões, todas elas, você vai encontrar uma infinidade de deuses lá, de interpretações, de leituras sobre Deus, porque esse é o papel, é assim mesmo, esse é o papel das religiões. E nós temos que compreender hoje isso em nome de Jesus, porque o Deus único não criou religião nenhuma. Qual foi a religião que Deus criou? Qual foi? Nenhuma. Ele simplesmente é um Deus que se preocupa conosco e vem até nós e se revela como o Deus que será conosco diante dos enfrentamentos da vida. Então, quem é o nosso Deus? O Deus que estão dizendo por aí? O nosso Deus é o Deus dos poderosos? O nosso Deus é o Deus daqueles que querem dominar o mundo? Quem é o nosso Deus? É o Deus daqueles que querem ser mais e melhores do que os outros? Quem é o nosso Deus, queridos? Eu acho que nada disso. Por quê? Porque o nosso Deus é revelado na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter muito claro isso. Porque de Deus dizem um monte de coisa, num monte de lugar, num monte de igreja, e cada igreja diz uma coisa. Cada igreja que você frequenta, cada pregação que você ouve, diz uma coisa de Deus. Mas nós temos que ter isso muito claro em nós. Porque normalmente religiões forjam deuses à sua própria conveniência. Foi isso, por exemplo, que fez o judaísmo. Quando Jesus veio aqui e falou, olha, isso que vocês estão dizendo de Deus aí, acho que não. Porque criam uma imagem de Deus conforme a sua conveniência. Agora, será que com tanta leitura diferente sobre Deus, nós vamos saber o caminho que nos leva a Ele? Porque nós precisamos do Senhor, sim ou não? E nós queremos ir para o céu, sim ou não? Tem quem quer ir para o céu aqui? Nós precisamos encontrar isso agora. No texto que eu li, no momento do Evangelho de João, que eu li para vocês hoje,
Jesus diz que eu e você, nós temos que conhecer esse caminho. Entenda aqui esse texto, esse momento, eu quero te explicar, porque o momento aqui é eucarístico, o momento aqui é a mesa. Eles estão no cenáculo, naquela hora em que Jesus celebra a Santa Ceia, e lógico, aqui ele está, momentos antes de ser preso e levado na cruz. E é nessa hora que Jesus se preocupa em acalmar os corações por tudo que eles iriam passar, por tudo que iria acontecer. Esse é o contexto. A gente conhece esse texto, a gente louva, conhece ele de cor e salteado. Ele vai dizer, não fiquem perturbados com a minha partida. Creiam em Deus. Qual Deus, Jesus? Creiam em mim. Né? Creiam em mim. Na casa do meu pai, tem muitos aposentos, tem muitas moradas, como a gente canta. E eu estou dizendo isso porque é a verdade. Senão eu não diria a vocês, porque eu não minto. Essa é a verdade. Senão eu não diria, eu não minto. E aí ele vai dizer, presta atenção, eu preciso ir para preparar lugares para você. Quer dizer, Jesus está prestes a morrer, ele está se despedindo, mas eu preciso ir para preparar lugar para vocês, e eu vou deixar tudo pronto, porque eu quero que vocês estejam onde eu estiver, que vocês estejam comigo. Percebe a preocupação de Jesus aqui? O cuidado dele? Eu pretendo voltar para buscar vocês, mas se por acaso vocês morram ou não dá, antes de eu voltar, verso 5, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. É legal, né? Presta atenção, eu vou, mas não se preocupem que eu vou preparar lugar para vocês, porque eu quero vocês lá comigo. E eu pretendo voltar aqui para levar vocês, mas se eu não voltar e não der tempo, ou se sei lá, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Qual que é a impressão dessa fala de Jesus aqui? Bom, então, eu estou indo, eu pretendo voltar aqui para buscar, mas se não, eu espero vocês lá, tá bom? Eu preparo tudo e eu espero vocês, porque vocês conhecem o caminho. E eu acho isso aqui uma preciosidade, porque significa depois de tudo que Jesus ensinou, tudo que ele fez, eu e você já sabemos o caminho que nos leva ao Deus único e verdadeiro. Se as pessoas estão aí seguindo Deus, problema delas. Não é o Deus das conveniências humanas, não é o Deus, mas é o Deus verdadeiro. Nós temos que saber o caminho que nos faz chegar até Deus. Agora, vocês têm que confessar uma coisa comigo, ser humano é um trem difícil, né? Porque veja, depois de tudo que Jesus fez, o que ele está falando, veja o verso 5 aí do que eu estou lendo para vocês. Porque disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós podemos saber o caminho? E Jesus responde, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, ninguém vem ao Pai a não ser, isso a gente sabe de cor e salteado. Vejam, se muita gente diz muita coisa sobre Deus, a ponto da gente bugar, Jesus veio hoje aqui para dar um fim nessa bagunça de muitos deuses. Se até neste contexto evangélico estranho, andam falando tanta coisa de Deus, e se por isso pode existir alguma dúvida quando nós ouvimos alguém falando, como se fosse de Deus, entenda uma das questões centrais do Evangelho. Aliás, eu não sei, talvez aqui esteja a questão mais central do Evangelho. O quê? Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Isso tem que estar muito claro no nosso coração. Por isso, no Evangelho, qual é o convite amoroso do Senhor? Se alguém quiser me seguir, por que ele fala isso? Porque independente de quem você seja, independente do que você queira, com Jesus só tem um jeito, nós temos que segui-lo. Por quê? Porque ele é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o caminho para o Pai. Tanto que em Mateus 11, 27, ele diz assim, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e é aqueles e aquelas a quem o Filho quiser revelar. Veja o nível da intimidade. Jesus vai estabelecer algo aqui. Ele veio do Pai, ele e o Pai são um, e ele volta para o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e assim, para dirimir na cabeça das pessoas a confusão sobre as muitas interpretações de Deus, Jesus diz que ele é o caminho para chegar ao Pai, inclusive que ninguém conhece o Pai como ele, e que só ele poderia nos fazer conhecer, porque é ele que tem que querer nos revelar.
Isso é fundamental aqui para a gente entender. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Não existe outro. E interessante, inclusive, quando eu penso em Jesus falando isso, que na Bíblia Sagrada, eu vou ler para vocês o apóstolo Paulo se apresentando no livro de Atos, capítulo 22, versículo 3, porque existia um primeiro momento, a primeira comunidade constituída em torno do nome do Senhor, o primeiro povo chamado de cristão. Paulo diz assim, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês é hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Em Atos 24, Paulo está preso em Jerusalém, se defendendo das acusações, que ele foi para Jerusalém levar a oferta e ele acabou preso. Atos 24, 21 diz assim, quando me apresentei a eles, eu bradei, por causa da ressurreição dos mortos, eu estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então o governador Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lisas, decidirei o caso de vocês. Quer dizer, presta atenção, Jesus diz que ele é o caminho. E a comunidade cristã formada pelos servos e servas de Deus, que ouviram o chamado do Espírito Santo de Deus, e que se renderam, que foram batizados, eram conhecidos como os do caminho. Esse é o primeiro nome da igreja. Veja como é bonito isso. Isso é uma coisa que eu acho preciosa demais. Os do caminho. É lindo isso aqui. E eu preciso pensar nisso com vocês, porque aqui, como eu disse, está a essência do que somos nós, seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Tem algo aqui que nós precisamos compreender para talvez nos ajudar nessa bagunça religiosa que nós vemos nos dias de hoje. A pergunta por trás deste momento é, como é que nós chegamos a Deus? Certo? O Senhor diz que nós já sabemos o caminho para chegar lá. Eu e você temos que saber. Mas qual é o caminho? E a resposta é, eu sou. Você sabe que na Bíblia, desde Êxodo 3, Deus se apresenta, qual é o nome de Deus? Eu sou. Diga a eles que eu serei com eles. E Jesus diz, aliás, eu sou o caminho que fará vocês viver de verdade. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim ou não? Então veja, eu e você estamos diante do que eu chamaria da essência de ser cristão. Porque quando Jesus diz aqui que Ele é o caminho que nos leva ao Pai, e o único que nos fará viver de verdade, significa um monte de coisa, mas primeiro significa que Ele não é uma religião. A gente precisa definitivamente, como povo de Deus, saber diferenciar isso, a proposta de Jesus, porque nós constituímos igrejas, sistemas religiosos, e está tudo bem. E nós queremos dizer que Deus é assim, assado, e que nós vamos chegar nele assim, por esses meios, a salvação tem que ser da igreja, se não for isso, não vai para o céu, enfim. Mas nós temos que entender aqui, que Jesus diz que Ele é o caminho. Então, Ele não é, primeiro, uma religião. Essa coisa que nós precisamos começar a construir aqui, por exemplo. Porque isso não é confuso. Jesus não é uma religião, mas Ele é uma forma de caminhar nessa vida. Nós somos cristãos, sim ou não? Cristãs. Nós seguimos ao Cristo. Então nós somos de uma determinada religião? Não. Jesus é essa forma de caminhar nessa vida. O Deus o Deus das tempestades. Antigamente diz que o ser humano olhava para o relâmpago e tinha medo e aquilo virava um Deus, né? O Deus dos mares, né? O Deus do trovão, né? Lá os vikings, é o Deus do trovão. O Deus das moscas, o Deus do dinheiro, o Deus do raio. Aliás, do raio que o parta. Mas a religião inventa deuses. A gente tem essa coisa e usa tudo isso para amedrontar e manipular as pessoas. Mas veja, esses deuses não são deuses. São invenções dos nossos medos e das nossas necessidades. E o mundo é povoado por isso desde sempre. Mas veja, o único Deus de verdade, que é revelado na face do nosso Senhor Jesus Cristo, esse não criou e Ele não precisa de religiões com os seus medos, com suas ameaças. Mas Ele escolheu ser um caminho para que nós pudéssemos viver de verdade. Você está aqui hoje, não porque você é evangélico, você está aqui hoje porque você precisa conhecer um caminho que te leva para Deus, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. Essa compreensão é fundamental, porque as pessoas vêm para a igreja para fazer ou não fazer determinadas coisas, porque é pecado ou porque não é pecado, porque pode ou porque não pode, mas não é essa a questão do Senhor.
Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Está claro isso? Jesus Cristo é outra coisa. Eu sou o caminho. Isso é muito desafiador. Por quê? Porque um caminho se faz caminhando. Para que serve um caminho? Para sentar na beira e ficar lá? Um caminho existe para ser caminhado. Se ele diz que ele é o caminho, não adianta que estará com ele, só porque diz que está. Não adianta estar, ou porque frequenta a igreja dessa tal religião, não. Mas com ele só vai estar, quem estiver caminhando com ele. Eu lembro do começo da nossa conversão. Deus é movimento, né? Assim. Com Jesus estará quem? Quem com ele caminhar. Aliás, com ele e como ele caminha. Percebe a essência do que somos nós? Isso é fundamental que você construa no teu coração, porque isso é fundamental. Aqui está o tema central da nossa fé. Nós não cremos em nenhum Deus estranho, desse que estão dizendo, nós cremos em Jesus Cristo, Ele, nosso Senhor, que Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Veja isso. Dizer isso, Jesus é o caminho, é dizer então que a vida não pode de jeito nenhum ser parada, estagnada. Se Ele é o caminho, a nossa vida para. Nós temos que caminhar. Aliás, é interessante porque essa palavra caminho no grego é rodós, né? É interessante. E rodós aqui é o caminho. E ele diz a verdade, não, o caminho é a verdade. E a verdade é a aletheia no grego. E essa palavra aletheia é a negação de letheia, que significa exatamente letargia. Letheia significa paralisia. Sabe aquela coisa imobilizada? Então ele é o contrário, ele é o oposto dessa coisa parada. Por isso ele diz, eu sou o caminho. É para onde vocês têm que andar. É para onde vocês têm que se mover. Jesus é o caminho, portanto está nele. E com ele pressupõe caminhar. Pressupõe ser dinâmico. Se envolver com os outros. Fazer a obra de Deus na medida que ele mesmo disse, ensinou. Como é que a gente é seguidor de Jesus Cristo se a gente estaciona? Se a gente não faz nada, se a gente não se envolve, se a gente não se move, se a gente não vai em direção a quem precisa dele. Ele disse em Mateus 28, um texto que você conhece de cor salteado, a partir do verso 19, ele diz isso, caminhem, porque ele diz assim, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu, assim, estarei com vocês até o fim dos tempos. O id é assim, eu sou o caminho, vão, sai daí, se mexe, faça alguma coisa, se envolve naquilo que eu tenho que fazer. Então, essa coisa que tem nos incomodado um tanto quanto, dessa igreja meio parada, sabe essa igreja que não se envolve, e todo mundo dizendo que é de Jesus, precisa ser pensado. Por quê? Porque ele é um caminho. Aliás, ele é o caminho. Então veja, as pessoas dizem que Jesus está num monte de lugar, que Jesus está, hoje está falei, tem salvação, né? Brinco. Tem que ter, né? Eu falei, mas tem que ter o tempo todo. Eu falei, não, só com Jesus que tem, né? Então, mas tem que estar com. Graças a Deus que nós estamos. Será que está mesmo, né? Brinquei até, porque dizer que Jesus está em todas as religiões. Bom, segundo ele mesmo, são dele os que caminham nele e com ele. Jesus não é um conjunto de regras religiosas sobre o que pode e o que não pode. Jesus não é um conjunto de doutrinas. Não, Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. E verão a Deus aqueles e aquelas que seguiram os seus passos. Entende o nosso desafio aqui? Está claro isso para vocês ou não? Eu estou sendo confuso. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo diante do Senhor. O que significa ser um cristão, uma cristã. Nós precisamos entender que para agradarmos a Deus, nós temos que fazer parte desse segmento, sabe? Segmento de Jesus Cristo. O que é segmento? É seguir por onde Jesus foi. E somos nós. Ele é o caminho e nós caminhamos com Ele. Dessa forma nós temos que olhar para Jesus e entender os caminhos que Ele trilhou, sim ou não? Quando você tem na tua cabeça essa confusão de coisas, de gente dizendo sobre Deus, você tem que olhar. Jesus andou por esse caminho aí? O pastor lá na igreja falou, mas Jesus falou isso que ele disse? Nós temos que nos questionar. Eu estou sendo obrigado a algo na igreja, mas quem que obrigou? É a igreja ou é Jesus? Porque não adianta você querer seguir o caminho da igreja. Você tem que seguir o caminho de Jesus. Não adianta você querer seguir o caminho do pastor.
porque isso aí não te leva para lugar nenhum. O que te leva para Deus é o caminho de Jesus. Então nós temos que caminhar com Ele, nós temos que olhar e ver por onde Ele trilhou, e também olhar para nós e ver por onde nós estamos andando, sim ou não? Ver por onde nós estamos caminhando. E eu lembrei, inclusive, estava pensando nisso hoje, lembrei que com 16 anos eu era da igreja católica. Bonitinho, vocês não têm noção como era bonitinho. E eu era do grupo de jovens, do Ministério de Jovens. Tinha 80 jovens no nosso Ministério de Jovens. E a gente cantava lá, tinha 3 violeiros, a gente cantava nas missas. E tinha uma música que eu lembrei, que eu estava falando isso aqui, que eu lembrei muito interessante. É de um padre lá. Vou ler um trecho para vocês verem. Acho que vocês conhecem essa música, viu? Porque não era só eu que era católico. Que a música falava assim, ó, um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Essa era a letra. E a resposta foi: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus, lembro até hoje. Mas percebe aqui? Não vai na igreja que você vai ser mais feliz, vai ouvir o pastor. Não, nós temos que viver esse caminho chamado Jesus Cristo. Então veja, os que são de Jesus, saem das suas casas, dos seus lares e caminham nos seus passos. Significa que eles se envolvem com aquilo que Jesus se envolveu. Se envolve com a obra de Deus, por exemplo, porque a obra é de Deus. Se envolve para sustentar a igreja, por exemplo, porque é necessário para que a obra de Deus seja feita. Vão em direção aos necessitados deste mundo. Abrem a boca para fazer discípulos e discípulas para Jesus. Essas são as medidas de quem tem Jesus consigo. Essas são as medidas que nos apresentam Deus. É isso que nós temos que tomar para nós, porque Ele mesmo disse: se for assim, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E eu não sei se você pretende estar, mas, Então, aqui está uma confusão, porque as pessoas ficam misturando Jesus com um monte de Deus e de muitas religiões, e todo mundo, Jesus é meu e não é seu, e você vai para o inferno e eu não, e você está condenado. Agora, de jeito nenhum, Deus é o mesmo em todas as religiões, muito pelo contrário. Eu fico, às vezes, incomodado com isso. Jesus não tem nada a ver com nada disso, porque Ele é o Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é o Deus que caminha conosco, que quer estar ao nosso lado, em nome de Jesus, o tempo todo. E quando nós olhamos para Jesus, nós conhecemos quem é Deus de verdade. Amém? Compreende isso? Falar coisas dizendo que é em nome de Deus, mas não ver Jesus na fala, é um problemão. No testemunho, é problema. O nosso papel é o quê? Conhecer Jesus. Afinal, Ele tem se revelado a todos nós. Sim ou não? Sim ou não? Por isso, no verso 7, ele diz assim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês conhecem o meu Pai. Vocês têm visto Ele. Por quê? Estão olhando para mim. Quem tem se reunido em nome dEle, quem tem ouvido as suas palavras, quem tem saído do seu lugar e caminhado na direção que Ele vai, conhece Jesus. Esse conhece Jesus, essa conhece Jesus. E se conhece Jesus, conhece o Pai. Essa é a conclusão dele. Se tem uma confusão de deuses estranhos, como é que nós conhecemos o Deus único e verdadeiro? Basta conhecer Jesus. Mas eu repito para você, como o ser humano é um trem difícil, veja o verso 8. Aí diz Filipe: Senhor, mostra-nos logo o Pai e isso nos basta. É uma coisa impressionante, né? É ignorante isso aqui, não é? Não é ignorância, é isso? É desrespeitoso isso aqui. Mostra logo o Pai, querendo dizer, chega de conversa, fala logo, mostra Ele para nós. Verso 9, então, Jesus vai dizer, de 9 a 14, Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu estado com vocês durante tanto tempo? Jesus está indignado. Quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras.
e eu digo a verdade, aquele que crê em mim de verdade fará também as obras que eu tenho feito. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Observa que preciosidade, queridos, porque o mundo pode dizer o que quiser de Deus. As religiões, as pessoas podem pensar o que quiser de Deus. Muitos deuses podem continuar povoando a cabeça das pessoas, mas o mundo é palco de muitas aflições. Entretanto, eu e você, nós não nos perturbamos, sabe? Jesus diz, não se perturbe o teu coração, calma. Por quê? Porque diante dessas aflições que querem nos perturbar, que querem tirar o nosso sossego, diante dessas coisas que nos visitam para nos atordoar, nós temos que saber o que sabia o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 11, Paulo diz assim, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre do evangelho de Jesus Cristo, por essa causa também eu sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Nós temos que saber onde nós estamos, quem é que nós estamos servindo e seguindo, meus irmãos, em nome de Jesus. Mas eu fui enganado na igreja. Sim, fui enganado na igreja, não tem ninguém enganado na igreja não, está lá, porque está interessado, essa é a verdade. Porque tem um Espírito que é santo, que revela, que fala, que mostra, que nos livra de todo engano. Se está enganado é porque está querendo ser enganado. Me engana que eu gosto. Essa é a verdade, desculpa. Você precisa saber, eu não sei se você sabe em quem você tem crido. Nós temos que saber, meus irmãos. Pode ser que tenham situações que venham para nos perturbar e existem, mas elas não vão conseguir. Por quê? Porque nós sabemos o caminho que nos leva a Deus, porque nós sabemos para onde nós temos que ir, porque nós sabemos quais são as nossas atitudes em nome de Jesus. Ele é o caminho, e eu tenho certeza que não existe nos evangelhos uma definição mais elevada, mais completa, mais perfeita, que é a que Jesus dá de si mesmo. Ele é o caminho. Ele não é a nossa religião, Jesus não é evangelho, me desculpa, assim como Ele não é católico, assim como Ele não é espírita, assim como Ele não é nada, Ele não é a nossa doutrina, Ele não é o que nós imaginamos na nossa mente, Ele é Jesus, Ele é o caminho, você entende isso? É isso que nós vamos fazer aqui, é a esse que nós seguimos. Se nós tivermos que resumir o que Jesus fez, o que Ele é, aqui está a questão, porque nós sabemos disso, nós encontramos nele o verdadeiro caminho único que nos leva ao Pai, em nome de Jesus, amém? Você compreende isso? Fundamental, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, isso é fundamental, não é que vai ao Pai através da igreja, através disso ou daquilo, não, entenda uma coisa, não existe intercessores entre você e Deus, o negócio é você e é Deus, não bota ninguém nesse lugar não, por favor, porque o Senhor decidiu se revelar a você pessoalmente, Ele quebrou todas as barreiras, inclusive religiosas, que impediam você de enxergar quem Ele era, não existe, em nome de Jesus, não existe outra medida de relacionamento com Deus Pai, não existe, você aprendeu domingo aqui, só Jesus, Ele é o único, só Ele serve, só as palavras de Jesus Cristo podem revelar quem é o Deus único e verdadeiro da nossa vida, e Ele veio aqui hoje, eu fico feliz por isso, para te dizer, não fique perturbado, sabe por quê? Porque eu serei contigo, eu vou preparar lugar, mas eu venho buscar, sabe por quê? Porque eu quero vocês comigo, aonde eu estiver, Ele quer mostrar que Ele é o Deus conosco, que Ele é o Emmanuel, Ele é o grande eu sou com vocês, quando Ele diz assim, eu sou o grande eu sou o quê? Eu sou com vocês, eu sou na sua vida, eu sou diante dos momentos que você precisa de ajuda, eu sou com vocês, isso é maravilhoso, se você aceitou me seguir, sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é importante a gente entender isso, porque o mundo de hoje é o mundo das falsidades, né, dos fakes, com falsidades começam a virar verdades, né? Esse é o mundo que a gente vive, mentira se torna, de tanto ser repetida, mentira se torna verdade, e os crentes ficam até confusos, mas é um homem de Deus que está lá pregando, confunde a cabeça das pessoas, em nome de Jesus, dizem tanta coisa sobre Deus, só que não, que a cabeça pode até bugar, mas nessa
noite, eu quero que você receba em nome de Jesus. O Senhor está aqui para dizer que Ele é o caminho e Ele é a verdade que você precisa para viver, em nome de Jesus, amém? Nós estamos em Cristo, nós temos Cristo conosco, quando nós somos do caminho. Não é como nós somos da igreja, quando nós somos da religião, quando nós somos do caminho, quando nós nos movemos. O que significa isso? Que temos Ele conosco quando nós andamos nos mesmos passos dEle. Essa é a definição, quando nós vivemos a verdade que Ele é. Nós somos a verdade que esse mundo precisa para ser um mundo melhor. Nós somos, porque nós estamos no caminho chamado Jesus Cristo. Só assim nós vamos saber o que é a vida de verdade. Só assim nós vamos viver plenamente. Aliás, João 10:10, nós vamos entender só assim. Porque Jesus disse que eu vim aqui para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Para ter vida só se formos os do caminho. Não é os da religião tal. Religião é importante para nós, para Ele não. Nós temos que caminhar nos passos. Só assim nós vamos em nome de Jesus. Porque é como se Ele falasse assim, ó, eu vim aqui para que vocês me tenham e me tenham em abundância. Na vida de vocês, dentro de vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu particularmente, eu ando meio carente dessa igreja que é caminho, sabe? Sabe esse povo que é as pessoas olharem para você e falar, aqui tem um negócio, aqui tem um rumo, né? Sabe a pessoa olhar para a tua vida, para aquilo que você fala, para aquilo que você fala, está me indicando. Essa igreja que é caminho e não julgamentos. Eu ando meio carente dessa igreja que é caminho e não é holofotes, que não é glamour, que não é fama. Uma igreja que seja um caminho pelo qual os necessitados desse mundo possam andar, que possam também caminhar, porque eles também precisam viver. Que haja lugar no coração da igreja para eles. Eu ando meio assim. Aliás, lembrei agora que quando João Batista anunciou o nosso Salvador, a vinda do nosso Senhor, qual que foi o anúncio de João? O mesmo anúncio de Isaías. Qual foi o anúncio? Preparem o caminho para o Senhor. Preparem o caminho, porque Ele tem caminho aqui nessa noite? Tem igreja que é caminho aqui. Preparem o caminho para o Senhor. Portanto, veja, esse anúncio aqui nos alcançou em nome de Jesus, porque nós somos o povo que caminha. Nós somos o povo e nós precisamos nos envolver, meus irmãos. Nós precisamos nos importar. Nós somos o povo que precisa partilhar a sua vida, que se movimenta. E em se movimentar, se aproxima cada dia mais do seu Deus. Não ache que Deus é um Deus que senta no teu sofá e fica lá esperando. Não, Deus vai, bate na tua porta, você abre, pois não, vem comigo. E Ele vai. E nós vamos com Ele, nós vamos nos aproximando. E nesse ir com Ele, vamos chamando outros para o caminho, né? Eu sinto falta dessa igreja também. Uma igreja que sabe que é o caminho junto com Ele, que chama outros para também estar no caminho. Um povo que abre a boca para evangelizar e falar para o Senhor, anuncia o que o Senhor mandou, que chama as pessoas para vir no culto de domingo, chama outros para apresentar esse Deus caminho, sabe? Nós precisamos disso. Nós temos pessoas na igreja que têm dons definidos, que se abrir a boca para falar de Jesus, vai encher esse lugar. Tem gente que tem esse dom, é maravilhoso, Deus deu. Gente assim precisa entender que nós precisamos estar caminhando para poder chamar as outras pessoas também para caminhar, porque esses e essas vão ter Deus ao seu lado, e vão fazer, como Ele diz, coisas maiores, coisas mais dignas, coisas que esse mundo precisa que seja feito em nome de Jesus, amém? O apóstolo Paulo diz na carta de Romanos que a criação de Deus geme, e ela espera, ela aguarda pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. A criação geme, e ela, dores de parto, ela aguarda para que o povo do caminho comece a caminhar com o seu Deus, e possa trazer muita gente para caminhar com eles, em nome de Jesus. Esses, segundo Jesus, essas podem pedir, porque pede não para si, não em seu nome, não no nome da sua religião, mas pede em nome do nosso Senhor Jesus. Então pode pedir, porque eu vou fazer em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que eu e você sejamos esse caminho. Essas e esses do caminho. Que caminhando nele, nós encontramos salvação em nome de Jesus, amém? Essa é a minha oração. A única convicção que nós temos é que quem nos salva se chama Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele nos levará para o céu. E ainda que Ele nos volte para buscar antes que nós partamos,
Não tem problema, sabe por quê? Porque nós sabemos o caminho, sim ou não? E nós sabemos que Ele vai estar nos esperando. Você crê nisso? Ele estará nos esperando. E você sabe o caminho. Portanto, vamos trilhar, vamos caminhar, vamos ser isso que o Senhor espera de nós, porque é tudo que importa, é tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém? Você compreende isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer viver de verdade? Caminhe com Jesus. Caminhe. Não se apegue em... porque eu sou dessa igreja. Não se apegue nisso. Se apegue no Senhor e vá firme com Ele, com passos firmes que você vai ver que você tem para onde ir. E você vai ter Ele caminhando com você. E aí tudo será em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.